Evangelho de João, capítulo 18, do versículo 28 ao 32. Estamos na aula número 64 do Evangelho de João. Hoje falaremos sobre o encontro de Jesus com Pilatos. Aí eu já começo a aula dizendo que hoje é o nosso primeiro estudo bíblico em cima desse tema, tá? Primeiro estudo em cima desse tema sobre Pilatos. Vamos continuar, porque tem muita coisa para falar desse assunto. Vou dar a minha boa noite ao Ademir, já falei com ele, mas vou colocar ele aqui presente na nossa tela. Seu Roberto, seja bem-vindo, boa noite. Suelen, seja bem-vinda, querida, é um prazer recebê-la aqui. E peço mais uma vez, para quem está assistindo, que possa compartilhar com as pessoas, com seus amigos, com seus colegas, esta aula. Então, convido você a abrir sua Bíblia comigo, Evangelho de João, capítulo 18, do versículo 28 ao 32. Vamos ler na versão NVI, que é a versão que eu vou ler aqui, tá bom? Em seguida, de Caifás, os judeus levaram Jesus para o pretório. Já estava amanhecendo e, para evitar contaminação cerimonial, os judeus não entraram no pretório, pois queriam participar da Páscoa. Então Pilatos saiu para falar com eles e perguntou: que acusação vocês têm contra este homem? Responderam eles: se ele não fosse criminoso, não o teríamos entregado a ti. Pilatos disse: levem-no e julguem-no conforme a lei de vocês. Mas nós não temos o direito de executar ninguém, protestaram os judeus. Isso aconteceu para que se cumprissem as palavras que Jesus tinha dito, indicando a espécie de morte que ele estava para sofrer. Tá bom? Essa é a passagem que nós vamos ler agora. Já lemos, né? Essa é a passagem que nós vamos estudar agora, relacionada a esse encontro de Jesus com Pilatos. Vale lembrar, logo no início dessa aula, para você que não assistiu às outras, ou assistiu e não lembra do conteúdo, que nós falamos da prisão de Jesus primeiro. Chegou a hora, né? Chegou o momento de se cumprir as Escrituras. Jesus foi preso, né, no Getsêmani, no jardim, com os seus discípulos, foi preso pelos judeus, com cobertura, né, da guarda romana, foi levado ao Sinédrio para ser julgado. É lá que acontece a cena onde Pedro nega Jesus. Foram as duas aulas anteriores, aula 62 e aula 63. E tudo isso acontece no caminho da crucificação. O plano de Deus, o plano redentor, está se cumprindo, está acontecendo. E muitas situações estão ocorrendo, né, nesse caminho. Nesse momento agora, Jesus, como você leu no versículo 28 comigo, da casa de Caifás, lá onde estava reunido o Sinédrio, ele é levado pelos judeus até o pretório, que é onde fica Pilatos, o comandante romano. E é isso que nós vamos estudar a partir de agora. Ok? Então, mais uma vez, lembrando que essa é a aula de número 64. Se você não estudou as outras, acesse o canal Oficina da Palavra, se inscreve, ativa o sino e começa a estudar os textos anteriores para você chegar até aqui. Olha, 64 aulas, hein? É aula dessa, hein? Dá para você maratonar, dá mais de 64 horas de aula construída para você poder estudar. Bom, primeira coisa, é importante lembrar, de novo, e não importa quantas vezes a gente lembra disso, vamos nos lembrar disso sempre que for necessário lembrar, que este estudo está acontecendo no Evangelho de João. O Evangelho de João foi provavelmente o último evangelho a ser escrito para uma comunidade de cristãos muito mais gentílica do que judia, quer dizer, muito mais asiática, muito mais europeia, mais de 60 anos depois dos acontecimentos. E a pegada do Evangelho, né, a narrativa, deixa eu dar uma ajeitada na minha lâmpada aqui, para melhorar, pronto. A narrativa de João,
ela é diferente das narrativas de Mateus, Marcos e Lucas, porque João está nos contando que Jesus é o Filho de Deus, o Deus eterno encarnado, cumprindo o seu plano redentor. Já estudamos isso lá nas primeiras aulas, as diferentes narrativas. O texto de João também é marcado por contrastes. Noite e dia, luz e trevas, espírito e carne, o mundo material e o mundo espiritual, pecado e salvação. Ele tem contrastes que ele estabelece no texto que marcam a maneira como ele está nos ensinando, como ele está nos contando a história. E durante toda a narrativa, ele vai, nos capítulos, pontuando as coisas que vão acontecer e mostrando de forma muito objetiva que Jesus está no controle do plano de redenção. Não é um plano dos judeus, Jesus não é uma vítima do ódio dos judeus apenas, ele também não é uma vítima do poder romano, não é um homem fraco, não, é o próprio Deus conduzindo o seu trabalho. Todas as aulas, todos os textos apontam para essa direção. Como você pode observar, inclusive, nesse slide aí, no primeiro slide da nossa aula, no capítulo 5, já estava descrito por João que o que vai acontecer agora no capítulo 18 já tinha sido planejado antes. Vamos ler esse versículo. João 5, versículo 18. Os judeus, mais ainda, por tudo que Jesus estava fazendo e falando, os judeus mais ainda queriam matá-lo, pois não somente estava violando o sábado, mas também estava até mesmo dizendo que Deus era seu próprio Pai, igualando-se a Deus. É aí que vem a expressão o unigênito do Pai, né? Igual a Deus. Da mesma essência, da mesma forma, da mesma natureza, o próprio Deus. Então, lá no capítulo 5, João já tinha dado a dica para a gente que ia chegar nesse ponto agora. Já havia um movimento entre as autoridades, os doutores da lei, os fariseus, os escribas. Eles já tinham um plano, né, já queriam matar Jesus. Por quê? Porque a presença de Jesus era um problema para a religião, era um problema para a política religiosa, era um problema para aquela estrutura. Não que Jesus quisesse o poder ou o lugar dele, Jesus estava pregando o evangelho. Só que a pregação do evangelho, que era a apresentação da sua própria natureza, representava um acesso a Deus que a religião não dava, um perdão de Deus que a religião não dava, um alívio dos pecados que a religião não dava. A religião tinha sido construída em cima da tradição judaica e toda a construção da religião era para quê? Para isolar, né, para afastar, para impedir que o pobre, que o pecador, que o miserável, que a pessoa comum, que a mulher, que a prostituta, que o publicano, que o doente tivessem acesso. Tinha aí uma questão da vaidade, tinha uma questão da tradição, tinha uma questão econômica, e Jesus não, Jesus é o Deus encarnado andando no meio dos pobres. Isso é um problema, andando no meio dos pecadores. Então isso gerava raiva, crise, temor, medo, os caras tinham medo, junto o medo com a raiva, então eles tinham um plano. Então, o que está acontecendo agora no capítulo 18 nada mais é do que um plano que está sendo executado desde o início do Evangelho de João. Tá? Além disso, além do desejo que eles tinham de matar Jesus, eles já tinham tomado a decisão. Então, mais do que o desejo, havia um plano já estabelecido, definido para matar Jesus. Vamos ler João 11, do 46 ao 53. João 11, do 46 ao 53. Alguns foram contar aos fariseus o que Jesus tinha feito. Então, os chefes dos sacerdotes e os fariseus convocaram uma reunião do Sinédrio. O que estamos fazendo? Aí está esse homem realizando muitos sinais miraculosos. Se o deixarmos, todos crerão nele. E então os romanos virão e tirarão tanto o nosso lugar como a nossa nação. Então, um deles, chamado Caifás, que é a casa onde Jesus foi agora, recentemente, né? Que naquele ano era o sumo sacerdote, tomou a palavra e disse: nada sabeis. Não percebeis que vos é melhor que morra um homem pelo povo, que não pereça toda a nação? Ele não disse isso de si mesmo, João está dizendo, né? Ele não disse isso de si mesmo, porque sendo sumo sacerdote, profetizou que Jesus morreria
morreria pela nação judaica. E não somente por aquela nação, mas também pelos filhos de Deus que estão espalhados para reuni-los num único povo. Então, no capítulo 5, o evangelista nos mostra que havia no coração dos judeus, dos religiosos, uma raiva muito grande, porque eles percebiam que Jesus estava desmontando aquela estrutura, conectando o homem com Deus. Mais uma vez, é importante pontuar que isso não tem a ver com questões sociológicas, antropológicas ou políticas. Isso tem a ver com acesso a Deus. E a religião sempre invoca para si o direito de dar ou não o acesso a Deus. Você sabe disso, né? Você está assistindo aqui a aula, você sabe que muitas igrejas da nossa realidade aqui brasileira, talvez até a sua igreja, tem lideranças que entendem e ensinam e dizem o tempo todo que as pessoas só podem acessar a Deus se elas permitirem. E eles dizem que se eles estenderem a mão sobre você, né, estendeu a mão lá e liberou o perdão, liberou a graça, liberou o acesso. Se ele disser que não, você não pode mais. Se disser que você não pode mais tomar a ceia, você perde a comunhão. Se disser que retirou a cobertura espiritual, você está sujeito aos ataques do inimigo. Essas lideranças, elas falam isso o tempo todo. Então, isso é da natureza humana. E Jesus foi dizendo que não, que quem crê, quem quer, vai beber de graça da água da vida. Então, primeiro a raiva e depois um plano, como está em João 11. Um plano enorme, né? Vamos matar o cara. Vamos acabar com ele. Vamos destruir esse negócio. Antes que tome o nosso lugar. Não é isso que nós lemos aqui, ó, versículo 48. Se o deixarmos, todos crerão nele. Então os romanos virão e tirarão tanto o nosso lugar como a nossa nação. Observe nesse versículo que não há nenhuma preocupação dos fariseus com a salvação de ninguém. A preocupação deles é com o status quo, é com o poder, com o dinheiro, é com a posição. Então Jesus é uma ameaça. Uma vez que você não identifica mais o fariseu como uma autoridade divina, Jesus se torna uma ameaça. E é o que acontece também nas igrejas, né? Quando você não reconhece mais aquele pastor ou aquela liderança como uma autoridade, o que acontece? Você se torna uma ameaça para aquela comunidade. E os caras querem depois te matar também, né? Quando João faz isso, no capítulo 5 e no capítulo 11, quando ele mostra para a gente as intenções dos religiosos, as intenções dos fariseus, os planos que eles tinham, o que o evangelista está fazendo? O que o escritor está fazendo? Ele está mostrando que esse encontro no Sinédrio não tem a menor importância. É só proforme. É um encontro de fachada, não serve para nada. Porque ele vai morrer de qualquer maneira. Aconteça o que acontecer, aquilo não serve para nada. Então, nesse capítulo agora, no capítulo 18, o Evangelho de João ele vai se preocupar em mostrar para a gente como foi o processo romano. Porque o processo judaico já está resolvido. Tanto faz que julgamento vai ser, quem vai estar presente, faz a menor diferença. Jesus vai morrer. Já está definido que ele vai morrer. Então o Evangelho agora quer nos mostrar como foi o processo romano. Porque apesar do fuzuê, né, apesar da confusão que os judeus provocam, no final, quem vai decidir o que vai acontecer é Roma. Porque nesse momento aí a Judéia é uma província do Império Romano. Então agora, no capítulo 18 para frente, João vai nos mostrar como foi o processo jurídico romano que colocou Jesus na cruz. Portanto, diante disso, Pilatos tem um papel decisivo. Eu até confesso, como leitor, olhando para o texto, pensando nas passagens, na história, no roteiro da obra, eu confesso que eu fico com pena de Pilatos, porque eu vou te falar, cara, ele está numa situação difícil, está enrolado, né? Ele tem um papel decisivo. E, independentemente do que aconteça, o plano de Deus vai se cumprir. E João vai mostrar isso agora. Então, preste atenção na maneira como o texto é colocado. Pilatos vai decidir, mas a decisão de Pilatos não é a decisão de Pilatos. Bugou o cérebro?
Então, vou falar devagar. Pilatos vai decidir, mas a decisão de Pilatos não é a decisão de Pilatos. A decisão de Pilatos é a decisão de Deus. Deus está decidindo. Jesus é Deus. Então, Jesus está decidindo. E por isso Pilatos tem um papel decisivo, porque ele é um instrumento que Deus vai utilizar para cumprir o seu plano. Parecido até com a história lá de Faraó no Egito, né? Faraó é um instrumento que Deus utiliza para cumprir o seu plano. E agora a mesma coisa. Pilatos tem um papel decisivo, né? Porque ele vai participar desse processo. Bom, em que momento acontece a chegada de Jesus, né? Ou a ida de Jesus à presença de Pilatos? De madrugada. João 19, versículo 4. Pilatos saiu e disse aos judeus: vejam, eu estou trazendo a vocês para que saibam que não acho nenhum motivo. Não, 19:14, 19:4 não, 19:14, perdão, estou ficando velho, perdão. João 19:14. Era o dia da preparação da semana da Páscoa, por volta do meio-dia. Eis o rei de vocês. Então, olha só. No capítulo 19, versículo 14, quase meio-dia, né, na semana da Páscoa, Pilatos vai levar Jesus para o público. Então, esse encontro do capítulo 18 acontece na madrugada, na véspera, na madrugada da Páscoa. Olha o tamanho do fuzuê, o tamanho do problema, o tamanho da crise que está acontecendo, que obriga o governador romano a sair de casa de madrugada para atender os judeus e para resolver o caso de Jesus, caso grave. E os acusadores de Jesus, eles se manifestam preocupados. Por que eles estão preocupados? Porque é véspera da Páscoa. Eles estão preocupados. Eu estou falando com vocês aqui e estou abrindo aqui a minha Bíblia, voltando aqui para o versículo. Versículo 28. Eles estão preocupados. Por que eles estão preocupados? Porque, segundo a tradição, presta atenção, segundo a tradição judaica daquele momento, eles não poderiam entrar num lugar que eles consideravam impuros. Porque se eles fizessem isso, eles não poderiam participar da Páscoa. Então, olha só, os caras estão num plano ali, num plano maluco para matar Jesus. Já fizeram aquele julgamento fajuto no Sinédrio, agora vão levar Jesus para o julgamento romano. O capítulo 19, no versículo 14, mostra para a gente que Jesus é levado ao público por volta de meio-dia. Isso significa que esse encontro com Pilatos, que é anterior, acontece de madrugada. Os caras pegam Jesus, no versículo 28, levam para o pretório, onde está Pilatos, mas diz o texto que estava amanhecendo, versículo 28, e para evitar a contaminação cerimonial, os judeus não entraram. Porque se eles pisassem ali, eles ficariam contaminados, impuros, não pode pisar, porque é a semana da Páscoa. Vai ter a Páscoa, você sabe, você que está estudando, gosta de estudar, que a Páscoa tem a ver, está relacionada com a saída do Egito, é um momento sagrado, um momento importantíssimo, um momento único, exclusivo, especial para os judeus pra caramba, um momento de santificação. Lembra como é que eles tinham que comer a Páscoa? Tinha que imolar o cordeiro, né, comer o pão asmo, comer a erva amarga. Tem toda uma espiritualidade, tem toda uma religiosidade por trás dessa cerimônia. E para participar delas tem que estar purificados. E se eles entrarem no lugar, no pretório onde está Pilatos, eles vão ficar impuros. Então eles não entram. Eles pegam Jesus e jogam lá dentro. Entrega lá para os romanos para eles verem. Mas olha que coisa legal que João está nos contando, né? Olha só que coisa interessante. Matar Jesus pode, mas entrar no pretório não pode. Olha que loucura. Matar Jesus pode matar ele. Mas não pode entrar no pretório.
Ao mesmo tempo, e é isso que é o contraste, né, do evangelho, ao mesmo tempo que os caras estão com sangue na boca, né, estão com sede de sangue, eles são santos, não podem se contaminar. Isso não é esquizofrênico? Isso não é paranoico? Não é paradoxal? Não é uma maluquice? É ou não é? Você já tinha prestado atenção nisso? Olha como o texto é interessante. Ele está dizendo para a gente que você pode matar uma pessoa justa, que não tem culpa. Pode matar, arrancar a vida dela, mas não pode se ficar impuro. Que loucura, né? Olha só que loucura. E nesse pode e não pode, segue a nossa jornada religiosa. Cara, isso é uma maluquice. É assim que a religião trabalha, né? Ó, o camarada pode bater na mulher, pode gritar com os filhos, pode ser violento, pode ser agressivo, pode até ter os seus casinhos, né? Pode xingar, pode ser, só não pode se divorciar. Tá vendo? Ele pode, né? Ele ou ela, né? Pode mentir, pode ser corrupto, né? Pode ter uns esquemas, caixa 2, caixa 3, caixa 4, caixa 5, mas no dia da ceia tem que estar purificado. Pode ter uma vida louca, devassa, mas botou aquela roupa ali domingo, né? O terno, a gravata, o uniforme, tá bacana. Você vê que o que João está fazendo conosco, nos ensinando, é mostrar que desde sempre a natureza humana é assim. Ela tem ela cria, né, uma fachada religiosa, e nesse pode não pode, a vida segue. Matar pode, fazer fofoca pode, caluniar pode, maldizer pode, agredir pode, ter caixa 2 pode, ser corrupto pode, tratar as pessoas mal, tratar a esposa mal, o marido mal, os filhos mal, pode, colar na prova pode, burlar o imposto de renda pode, né? Pode tudo, desde que na hora do culto você esteja purificado. Agora, se você chegar na hora do culto lá, na hora do culto, na reunião, sem uniforme, sem gravata, de cabelo cortado, né, sem o coque, de barba, não pode, não pode. Não pode. Tem igreja que não pode ficar sem meia, tatuagem, então Deus me livre, não pode. Está impuro. Está impuro. Igual eu vi outro dia o camarada aqui já contei essa história, né? Semana retrasada, semana passada, a pessoa perguntou para um pastor desse aí da mídia, né, no Instagram, pastor, qual o seu time de futebol? Aí ele falou assim, irmão, eu não torço para nenhum time, porque Deus fala para nós não amarmos o mundo, nem as coisas que nele há. Mas o Instagram pode. O time não pode, mas o Instagram pode. O Instagram é espiritual. É uma coisa, né, pura, mas o time não pode. É a loucura da religião. É isso que João está falando. Você vê? Matar pode, matar o filho de Deus pode. Mas tem que se purificar. E é engraçado isso, porque na verdade eles estão se purificando para uma cerimônia que exalta o Criador. E ao mesmo tempo eles estão matando o Criador. É um paradoxo louco, né? Uma situação completamente inacreditável, mas que está diante dos nossos olhos, e nós fazemos isso sempre nos nossos cultos e nas nossas reuniões. Pilatos então pergunta, no versículo 29, diante de Jesus, ele pergunta aos líderes de Israel, lá, os religiosos, né? Que acusação você tem? E por que ele faz essa pergunta? Que acusação vocês têm? Por que ele faz essa pergunta? Porque ele não está nem aí para a questão religiosa, a questão dele é jurídica, cara. Isso é muito legal no texto. De um lado você tem as autoridades religiosas, do outro lado você tem a autoridade civil. E aí você tem a religião, a piedade, e do outro lado o juízo e a lei. A lei, né, social, a moral,
tudo junto, no mesmo ambiente, discutindo. E Pilatos pergunta, qual é a acusação que vocês têm contra ele? Eu posso matar o cara, tem que ter alguma coisa. Vocês têm uma mensagem de WhatsApp? Vocês têm um vídeo gravado no YouTube? Né, uma foto? Alguma coisa que nesse momento justifique esse julgamento que está acontecendo aqui? Ele pergunta. Isso é bem interessante. João, didaticamente, está nos mostrando a contradição da religião, né, as dificuldades da religião, e agora ele está mostrando que Pilatos precisa de um motivo. E por que Pilatos precisa de um motivo? Porque ele não é bobo, né? Pô, nós estamos falando de Pilatos, cara, governador de Roma na província. Um camarada com muita autoridade, com muita responsabilidade, com muita experiência. Você sabe não, perdão. Você acha que Pilatos não sabe o que está acontecendo? Você acha que Jesus está andando na rua, numa província romana, pregando, curando, ensinando, falando, e Roma não sabe? Só se a gente for ingênuo, né? É claro que ele sabe. Ele está recebendo os caras ali por consideração. Porque os romanos aprenderam a respeitar as autoridades, os religiosos e as culturas. Até porque essa é uma característica do Império Romano, né? Absorver cultura. Diferente de civilizações mais antigas, né? Como os assírios, por exemplo, os sírios, os filisteus. Os romanos não estão nem aí para essas questões culturais, eles são multiculturais, multidisciplinares, multireligiosos. O negócio deles é incluir todo mundo, inclusão total. Então eles respeitam as pessoas, desde que elas sejam subservientes, desde que elas se submetam às leis romanas. Então, é como se ele, quando ele fala essa frase aí, né, que acusação vocês têm, é como se ele dissesse assim, olha só, não me tratem como idiota, né, porque eu não sou idiota, eu não sou otário, eu estou vendo o que está acontecendo. Esse cara não fez nada. Não fez nada que justifique esse julgamento. Entretanto, ao mesmo tempo que ele não sabe, ao mesmo tempo que Pilatos sabe que Jesus não fez nada, ele sabe que Jesus está causando incômodo. E tudo que Roma quer é que não haja incômodo. A última coisa que Roma precisa é de uma crise política, cultural, religiosa, porque isso não interessa. Roma quer dinheiro, quer ouro, quer poder, entendeu? Ele não quer essas coisas, é uma bobagem. Então, Jesus está incomodando. Não existe um argumento, né, que gere uma prisão justa, uma condenação justa, mas ele vai atender os caras de madrugada, porque ele precisa resolver esse conflito. Até porque a turma de cima, da cúpula romana, deve estar em cima dele ali, querendo saber, cara, o que você vai fazer? Está tumultuado, isso aí resolve esse problema. Ele só precisa de um motivo. E é legal, né, como o João narra, porque mostra que Deus está realizando o seu plano, mexendo peças no tabuleiro. Ele vai deixar os judeus numa situação difícil e vai deixar os romanos numa outra situação difícil. Outra coisa para a gente considerar ainda nessa passagem é o fato de que os judeus poderiam ter apedrejado Jesus. Você que está estudando com a gente, você que está lendo os textos, você que já leu o Evangelho, os Evangelhos em outra ocasião, você sabe que em muitas ocasiões os caras pegaram pedras para matar Jesus, porque a lei judaica, a lei de Moisés, a tradição, prevê que Jesus poderia ter sido apedrejado por profanar a religião, a fé, né, por pregar uma heresia, por se colocar no lugar de Deus, uma blasfêmia, né? Então ele podia ser apedrejado. Por que eles não apedrejaram? Porque eles não encontraram, isso é bem importante, presta atenção, bem importante nesse estudo. Por que eles não apedrejaram Jesus em praça pública, na rua? Porque eles não encontraram eco no povo. Porque se o povo tivesse se juntado para apedrejar Jesus, eles teriam apedrejado. Mas à medida que o povo, que a população, que as pessoas não deram suporte, não deram
validação para essa tentativa, então agora eles vão para os romanos validarem. E Pilatos, que é político, está perguntando: o que eu tenho a ver com isso? Pô? Eu quero uma razão. Eu sei que vocês têm um conflito, eu sei que vocês estão com um problema gigante no colo de vocês, eu sei que isso incomoda, eu quero resolver, senão não estaria aqui a essa hora da manhã, eu quero resolver, mas eu quero uma razão, um motivo que justifique isso que vocês querem fazer. É uma sinuca de bico, né? E aí eles disseram para ele, no versículo 30, se ele não fosse criminoso, não teríamos entregado a ti. Ó, então eles querem alegar que ele cometeu um crime contra Roma. É isso que João está mostrando para a gente. Uma vez que não há eco social para uma execução sumária do Messias, do profeta, daquele que se auto-intitula divindade, então agora nós vamos dizer o seguinte, que esse camarada é um problema para o Império Romano, que esse camarada é um problema político e que esse problema tem que ser resolvido. Vamos resolver essa treta aí. Agora, ele é um criminoso. Ele vai te dar problema, ele vai gerar aqui uma incursão, um motim. Ele vai desestabilizar a sociedade. E é isso que eles estão tentando falar para Pilatos, estão tentando ele convencer ele. E aí é o seguinte, cara, diante desse dilema, não há em Cristo, e tudo que Jesus fez foi público, foi na rua, foi diante de todos os olhos, não há nele, nas ações dele, algo que seja punível, né, algo que seja assim, passível de punição pela lei romana. Portanto, o Evangelho de João está dando para a gente uma aula, mostrando o seguinte: Jesus não morreu porque os religiosos decidiram, ou porque o Império Romano tinha um motivo para matá-lo. Jesus morreu porque essa era a vontade de Deus. Era necessário que ele morresse. Porque na hora de decidir, mata, não mata, pega, não pega, prende, não prende, não tem motivo. Se fosse hoje, Pilatos cantaria, né? Me dê motivo. Me dê agora. Pilatos manda levar Jesus de volta. Versículo 31. Levem-no e julguem conforme a lei de Moisés. Conforme a lei de vocês, perdão. Levem-no e julguem-no conforme a lei de vocês. Ou seja, há um problema, há um dilema, há uma situação difícil para resolver, mas Pilatos não quer botar a mão nessa treta aí, é um problema político grave e ele não tem. Porque se ele mandar matar Jesus, porque ele não gosta de Jesus, por exemplo, ele pode arrumar um outro problema. Estou dizendo para você, tudo que os romanos querem é paz. Eles não querem, né, a famosa Pax Romana. Não vou nem falar desse assunto aqui, mas é um assunto importante. Era uma filosofia do Império Romano: invadir, conquistar, estabelecer a paz, a cidadania, a lei, a filosofia, a cultura, a religião, os povos, os jogos, panis et circense, pão e circo, todo mundo feliz. Pô, Pilatos, né, logo ele que está no meio dessa treta, a Europa está conquistada, a Ásia conquistada, os países dominados, todo mundo feliz. E logo ali, onde ele está, na Judéia, vai dar essa treta toda. Eu não vou me meter nisso. Leva ele embora. Pilatos está dizendo. Por quê? Como nós já falamos, é totalmente notório, claro, óbvio, que os romanos estão monitorando Jesus. Se eles tivessem encontrado nele um único motivo, uma única razão para prendê-lo, para matá-lo, já teriam feito. Porque Jesus está andando na rua, no templo, nas casas, no monte, no jardim, ele não está escondido. E ele só fala de amor, de reino de Deus, de reconciliação, de graça, de perdão. Esse cara não é um problema. Pelo contrário, Jesus até ajuda a pacificar o negócio. Essa é a informação
que Pilatos está dando. Ele sabia tudo sobre Jesus. Por isso que esse encontro aí é uma fachada, entendeu? Esse encontro, na madrugada, entre Pilatos, os religiosos e Jesus, essa reunião é uma grande mentira, porque Pilatos já sabe. Ele já sabe do que está acontecendo. Todo mundo sabe. É notório. Tem que rolar uma grande manipulação pública para prender Jesus. É isso que João está dizendo. João está nos ensinando no seu evangelho, tá vendo? Jesus morreu porque tinha que morrer. Ele morreu porque era a hora. Ele morreu porque entregou sua vida. Ele morreu porque esse era o plano de Deus. Ele morreu porque esse era o plano de Deus para aquele momento. Ele morreu porque tinha que acontecer daquele jeito, naquele dia, naquela hora. Não há nenhum motivo real, concreto para que isso aconteça. É uma ação única, exclusiva de Deus, se realizando naquele lugar. E os caras ainda dizem para ele, né? Os religiosos, eles falam, nós não temos o direito de executar. E não tem mesmo. Eles não têm uma razão. E não tem apoio público. Senão já teriam apedrejado. Então isso é muito legal. Eu acho que se a gente juntar Pilatos, eu não acho não, eu tenho certeza, se a gente juntar Pilatos e mais os religiosos nesse momento, acho que eu vejo que cumpre-se aqui aquela escritura. As pessoas, os homens, tropeçaram na pedra da esquina. Tropeçaram na pedra principal. Tropeçaram na pedra fundamental. Jesus virou uma pedra de tropeço. Literalmente. Uma armadilha, né? Uma situação difícil de resolver. Por que é uma situação difícil de resolver? Porque é Deus que está fazendo. Está fora da capacidade humana. Por isso que ele vira um tropeço. Né? A pedra que os construtores rejeitaram, agora ela virou a pedra principal e está todo mundo esbarrando nela e não sabe como é que resolve esse problema. O que a gente sabe, é o que João está mostrando, é que por trás das ações dos religiosos tem ódio ardente, muita raiva. E essa raiva está relacionada ao que nós já falamos no início da aula. Essa raiva está relacionada com o fato de que Jesus abriu o caminho para Deus. E se o caminho para Deus está aberto e não depende da religião, para que eu preciso de religião? Percebe? Toda vez que a gente toca nesse assunto, os pastores, os bispos, missionários, apóstolos, eles quicam. Né? Por que eles quicam? Porque se o acesso a Deus é direto, se você pode orar em casa, pode ler a Bíblia em casa, né, pode adorar a Deus em casa, para que precisa de igreja? Entende? Eles quicam por isso. Aí os caras têm que tornar a comunidade que você frequenta num lugar sagrado, num lugar especial, num lugar indispensável, num lugar espiritual, num lugar que te conecta, num lugar de novos começos, de novas histórias, num lugar onde você encontra o milagre, encontra isso, encontra aquilo. Eles precisam de uma razão para que você vá, porque se você tem acesso direto a Deus, se você não precisa do líder para orar pela casa que você comprou, pelo carro que você comprou, pela empresa que você tem, se você não precisa do líder para ir no hospital orar pela sua família, pelos seus amigos, porque você mesmo pode falar com Deus, então para que serve a liderança? Entende? É por isso que eles quicam. Porque todo líder, todo obreiro, todo pastor, todo diácono, todo apóstolo, todo missionário, todos eles deveriam apontar para Cristo. E deveriam preparar você para que você tenha autonomia, para que você consiga se relacionar. E aí você iria à igreja feliz, porque você se encontraria com outros irmãos que têm a mesma autonomia. Mas eles não querem, eles querem te segurar ali. Então, quando a gente fala de liberdade, quando a gente fala de sacerdócio universal dos crentes, os caras quicam, porque eles não querem sacerdócio universal. Eles não querem autonomia, eles não querem liberdade, eles querem controle. E Jesus é o fim. Né? Jesus é o fim. É o término. É a destruição do controle.
Jesus precisava morrer a morte de um criminoso. Você entende? Jesus precisava ser desonrado. Eles procuram Pilatos, por quê? Porque eles não encontraram respaldo público para apedrejar Jesus. Então eles precisam de um motivo que seja imoral, que seja indecente, que seja nojento, sabe? Tem que deixar Jesus exposto, desonrado, para que ele seja aniquilado de forma definitiva, na frente de todo mundo, porque ele fez tudo na frente de todo mundo, então eles precisam agora acabar com ele na frente de todo mundo. E Jesus atravessando a cidade, sangrando, carregando a cruz, do lado de criminosos, sendo açoitado pelos romanos, é um sinal claro de que ele é um homem criminoso, imoral, né? Uma pessoa desonesta, desonrada, que tem que morrer. É isso que eles querem. Os religiosos precisam disso para colocar fim nessa história. E esse ódio, ele só existe porque eles tiveram um encontro com a verdade e não querem se curvar diante dela. Essa experiência que os caras têm no texto é a mesma experiência que nós temos em menor escala, obviamente, quando falamos a verdade. Estou dando aula na escola bíblica, como eu estou fazendo aqui agora, na internet, né? Estou dando aula. Estou dando aula no seminário de teologia. Estou explicando o texto. Estou mostrando o que a Bíblia está dizendo. Não sou eu que estou dizendo, a Bíblia está dizendo. Estou explicando com clareza os conceitos. E aí, quando as pessoas não conseguem dialogar e não conseguem debater e apresentar um argumento que seja plausível, o que acontece? Ódio. Toda vez que você é atingido pela verdade, se você não teve um encontro com Cristo, se você não nasceu de novo, se você não conhece o Senhor, essa verdade vai te gerar ódio. O contrário disso é o quebrantamento, que é o novo nascimento. Então, quando Jesus aparece para a mulher samaritana, para o leproso, quando aparece para o camarada no tanque de Betesda, para o cego de nascença, quando aparece para os publicanos, para as mulheres, para os doentes, para os pobres, quando Jesus aparece para essa turma que quer Deus, que busca Deus, que espera por Deus, quando ele aparece, a verdade faz o quê? Gera quebrantamento, gera paz, gera amor, gera graça, gera devoção. Agora, quando ele aparece para pessoas que não querem saber de nada disso, elas querem só o status quo, né? O status quo, a reverência, aí isso gera ódio, que é em menor proporção, né, guardadas todas as proporções, o reflexo do ódio. Quando você explica uma passagem, você explica para o cara fica com ódio. Isso não pode, está errado. Eu nunca estudei assim, eu nunca aprendi assim, ouvi, quer dizer, o cara não aceita. Mas quando o coração está quebrantado, a verdade vem. Esse ódio é o ódio de quem foi atingido pela verdade e não quer se curvar diante dela. Então, João está mostrando isso para a gente no Evangelho, para que a gente leia e pergunte, né? Para que a gente se pergunte, né? Que tipo de reação temos diante da verdade, diante do Evangelho, diante do que Deus está fazendo. Vamos ler João, mesmo Evangelho. João 3, versículo 20. Quem pratica o mal odeia a luz e não se aproxima da luz, temendo que as suas obras sejam manifestas. Podia ficar só com essa frase, né? Quem pratica o mal odeia a luz. Então, quando a verdade aparece para quem não crê, para quem não conhece o Senhor, para quem não nasceu de novo, só rola ódio, né? Muito ódio, muita raiva. E é aí que nós vemos o objetivo da revelação do Evangelho no versículo 32. Tá? Deixa eu abrir aqui o meu texto. Versículo 32. Veja o que João está dizendo. Que esta cena, que este encontro de Pilatos com os religiosos, com Jesus de madrugada, aconteceu para que se cumprissem as palavras que Jesus tinha dito, indicando a espécie de morte que ele estava para sofrer. Ou seja,
Quem é que está conduzindo a situação? Os fariseus? Os romanos? Quem é que está conduzindo? Jesus. É a revelação do Evangelho. É o próprio Cristo conduzindo o que está rolando. Ele que é o grande condutor da história. Por isso que o Evangelho vai dizer, né? O Novo Testamento vai nos ensinar que Jesus é o autor e consumador da nossa fé. Ele cria, ele conduz, ele constrói, ele edifica, ele faz acontecer, ele é o responsável por tudo. Ó, vamos ver outros textos que vão nos ajudar a ter a mesma compreensão. Outros textos que confirmam o que nós estamos dizendo agora. Filipenses 2, versículo 10. Para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho no céu, na terra e debaixo da terra. Ou seja, tudo que acontece, acontece por causa de Jesus e tudo vai acabar se curvando diante dele. Outro texto, Efésios, capítulo 1, Efésios 1, versículo 22. Deus colocou todas as coisas debaixo de seus pés e o designou como cabeça de todas as coisas para a igreja. Tudo que existe está debaixo dos pés de Jesus. É Jesus que está comandando o Sinédrio, é Jesus que está conduzindo Caifás, é Jesus que está conduzindo Pilatos. Porque eles estão batendo cabeça, né? Jesus está no centro. Da mesma forma como ele fez com Judas, chegou a hora. Da mesma forma como ele fez no Getsemane, estou aqui. Muito legal, né? Vamos ver outro texto aqui, ó. Colossenses 1, versículo 17. Ele é antes de todas as coisas, e nele tudo subsiste. E já que eu citei o texto de Colossenses, fica aqui o convite para você assistir as nossas aulas também sobre Colossenses, estão lá no canal da Oficina da Palavra, um estudo completo que ainda está acontecendo, né? Mas ele está completinho, então já tem lá 5 aulas para você assistir. É só você continuar, assistir o que já passou e continuar acompanhando. Será que Nicodemos, lembra do Nicodemos? Lá no capítulo 3 de João, que foi encontrar com Jesus de noite. Será que agora, nesse momento, ele entende o que está acontecendo? Porque a Bíblia diz que Nicodemos era uma autoridade dos judeus. Deixa eu dar boa noite aqui para a Marilda. Oi, Marilda, boa noite, querida. Seja bem-vinda. Será que o Nicodemos agora entende o que está acontecendo? Né? Será que agora ele entende o que Jesus disse para ele? Vamos ver, João 3, 14. Da mesma forma como Moisés levantou a serpente no deserto, assim também é necessário que o Filho do Homem seja levantado. Tá vendo? Lá em João 3, versículo 14, Jesus já tinha dado para Nicodemos o spoiler do filme. Já tinha dito para ele, ó, eu vou ser crucificado, vou ser levantado. Assim como o povo de Israel no deserto olhou para a serpente de bronze que foi levantada e viu na serpente o próprio veneno, viu na serpente que o veneno era juízo por causa dos seus erros, e isso se tornou cura, da mesma forma eles olharão para a cruz e verão a própria condenação, verão que esta condenação é resultado dos seus próprios erros, verão o juízo e receberão a cura, igualzinho aconteceu com a serpente. Muito legal. Jesus falando para Nicodemos. Depois do capítulo 12 de João, capítulo 12, versículo 32, né? Jesus diz, eu, quando for levantado da terra, atrairei todos para mim. Olha só. Será que Nicodemos agora entende o que Jesus estava dizendo? Isso também é legal, porque João está mostrando para a gente como o plano está acontecendo exatamente como Jesus deseja, né? Exatamente como tem que acontecer. O plano está rolando exatamente como tem que acontecer, como tem que rolar. Isso é importante, né? Jesus está conduzindo e os caras estão batendo tanta cabeça, eles estão tão perdidos no que eles estão fazendo, tanto Pilatos como os judeus, que eles não sabem que essa condenação, que essa morte, que essa cruz, ao invés de
aniquilar Jesus tornará Jesus ainda muito mais poderoso. Atrairá os homens para ele. Será o fim definitivo do controle da religião. Inclusive, quando Jesus está na cruz, quando ele sucumbe, quando a morte acontece, o véu do templo se rasga, ou seja, a divisão entre o Criador e a criatura acaba de forma definitiva. E não é Jesus que faz isso ali no seu ministério, é a própria Trindade, o próprio Criador que faz isso de cima para baixo, anulando a religião de uma vez por todas. Eles não entendem, é óbvio. Se eles soubessem disso, né? Se eles pudessem viajar no tempo, né? Se os judeus de hoje pudessem viajar no tempo, pelo mundo quântico, eles iriam ao passado e impediriam que Jesus fosse morto. E aí o Evangelho mostra para a gente, né, que o assassinato da única pessoa que de fato teme a Deus, porque é o próprio Deus, é a morte do único homem piedoso que realmente amava o Senhor e servia o Senhor. Essa morte foi planejada por aqueles que se achavam, se consideravam mais devotos, mais piedosos, que entendiam que amavam a Deus. Quer dizer, os caras que dizem que amam a Deus são os caras que destruíram o único que amava a Deus plenamente. Que loucura! E ao mesmo tempo que isso acontece, a execução de Jesus, que é a execução de um inocente, é feita por uma justiça que é justa, que é a justiça dos romanos. Olha que loucura, né? Se a morte é planejada, a morte do piedoso é planejada pelos piedosos, o julgamento injusto do inocente é feito por aqueles que controlavam a justiça com rigor, com mão forte, e se auto-intitulavam justos, mas condenaram e mataram o inocente. O que vai acontecer agora? Bom, agora vai rolar uma conversa entre Pilatos e Jesus, a partir do versículo 33. E essa conversa é muito significativa. Ela tem muitas coisas para nos ensinar. Então, quero convidar você para a próxima aula, onde nós falaremos mais uma vez sobre Jesus e Pilatos. E agora já estudando sobre o diálogo que Jesus tem com Pilatos. Bem bacana esse estudo, bem relevante, e você é nosso convidado. Se você chegou até aqui e não assistiu os vídeos anteriores, acesse o canal no YouTube, Oficina da Palavra, se inscreva, assista às aulas anteriores e venha. E compartilhe com seus amigos, porque é tudo de graça, tá bom? Muito legal estar aqui com você, estudando mais uma vez.